Replace NA 0 funcionaria? A gente vai conhecer agora como trabalhar com NA, beleza? Vamos ver agora como trabalhar com NA. Então, olha só, conversão de tipos a gente viu, vou pintar aqui. E replace também a gente viu, eu vou pintar aqui. O que a gente vai ver agora? Vou ver rapidão esses dois aqui com vocês, ó, removendo duplicatas e trabalhando com NAs. Vamos para NA, porque vocês já estão ansiosos aí, estão perguntando de NA. Vamos para os NAs, para entender como que a gente faz para trabalhar com NA. Bora lá. Então eu vou criar aqui, ó, 02 underline na.py. E aí, import pandas spd. E aí, clientes vai ser igual a pd.read underline csv .. data barra clientes.csv. Beleza? Ok. Eu vi uma pergunta no chat, deixa eu só voltar nessa pergunta. Alguém falou assim: ah, mas se eu tivesse outro replace, você tá colocando aí o nome replace, não seria melhor colocar outra? Isso sempre depende, mano. Se você tá fazendo uma análise que você vai fazer replace em várias outras coisas, é óbvio que você vai colocar um nome que faça sentido, tá? Aqui a nossa motivação é muito mais pela didática. Então eu tô deixando claro pra galera, aqui nesse contexto, o que mais faz sentido colocar aqui é o nome replace, tá bom? Se você está fazendo análise de outras coisas aí, você tem que colocar do jeito que faça sentido aí para você. Mas vamos supor que eu esteja fazendo um método que vai fazer replace de algum tipo de dado e vai receber isso. Não vejo um nome melhor do que colocar de replace nessa variável dentro do método, entendeu? Então, como eu disse, tudo vai depender de como que você está fazendo, tá bom? Não existe uma regra de que, esse nome aqui tem que ser um replace underline datetime, só porque eu estou usando datetime. Não, uai. Se eu só vou fazer esse único replace no meu programa inteiro, eu posso deixar replace, porque fica óbvio o que ele está fazendo, beleza? É isso. Então vamos lá, galera. Estamos aqui de novo com os clientes, estamos junto. Como que a gente faz para trabalhar com NA? Como que a gente faz para trabalhar com NA? Então vamos lá. Tem vários NAs aqui. Vocês concordam? Ó? Vários NAs aqui. Tem aqui NA tanto no meu dataset aqui que tem a data criação e também na data atualização. Como que a gente faz para trabalhar com eles? A primeira opção é a gente simplesmente remover os NAs. É simplesmente ignorar todas as linhas que tem NAs. Então, como que a gente pode fazer isso em nível de data frame? Clientes, ponto, e aí, agora é drop NA. Então, para a gente pegar o drop NA, aliás, para a gente pegar só as linhas que não tem NA, a gente pode fazer drop NA. Quando a gente faz o drop NA desse jeito, simplesmente desse jeito, ele vai limar todas as linhas que tem NA. Quais linhas que tem NA? Todas que tiverem ao menos um NA. Então a primeira forma que a gente tem como lidar com NA é simplesmente não lidar com NA. Simplesmente mandar o NA lá para casa do chapéu e a gente simplesmente ignora as linhas que tem NA. Beleza? Tá claro isso daqui? Onde Amora? Beleza? Tamo junto? Então isso é uma view? Não, não é uma view. Não é uma view. Isso aqui ele tá simplesmente criando um data frame novo para você, certo? Ó, posso até colocar aqui, ó, x desse jeito. E aí tentar alterar, vamos ver se eu tô falando bobagem. Vamos ver se eu tô falando bobagem. Se eu colocar x na posição, foda-se, igual a 1. X igual na posição... Eita, cara, meu teclado tá zoado. Igual a 1. Vamos ver o que acontece. Ah, é uma view sim, olha só. É uma view sim, então o drop NA ele te traz uma view. Mas normalmente é muito comum que a gente faça o que com isso? É comum que a gente reatribua, a gente faça clientes igual a isso. Então a view vai para casa do caralho. Aí a gente simplesmente perde a view, beleza?
Normalmente a gente faz isso, por isso que eu confundi. Porque realmente é uma view, mas como a gente sempre reatribui, é como se não fosse mais uma view, tá? A minha continua com NA. Estranho, estranho, não era pra ter NA não. Tá escrito NA aí? Você pegou a base de clientes, colocou um drop NA e aí ele retornou isso aqui pra você? Desse jeito? Estranho, estranho. Talvez o que vocês estão falando é que se você pegar clientes, ele não alterou clientes, galera. Ó, ele não alterou clientes. A gente reatribuiu isso para algum lugar? Não. Então ele só está fazendo a operação e exibindo. Então se você colocar aqui clientes, ó, ele continua igual. Se você quiser reatribuir, você vai ter que colocar clientes igual a clientes. Beleza? Clientes igual a... Aí sim, ó, olha só. Se eu ver aqui, aí sim eu não tenho mais nada. Beleza? Ok. Beleza? É isso. Tá. Só que aí o que ele tá fazendo? Ele tá excluindo o NA. Qualquer NA. Qualquer NA. Absolutamente qualquer NA. A gente pode escolher. A gente pode falar assim, não, mano. Não, mano. Eu não quero que você exclua qualquer NA. Eu quero ter uma regra para os NAs. Que regra que é essa? Aí vamos ver a documentação. Olha só, se a gente passar o mouse em cima de drop NA, ele vai falar axis, o default é linha, tá? O default é linha. O how é o que a gente quer. Esse how vai ser any or all. Então se você colocar all igual a all, por exemplo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tá lá. A gente tem o quê? Os NAs continuam. Por que os NAs continuam? Porque o critério para dropar NA agora tem que ser o quê? Tem que ser que a linha inteira seja NA. Tá claro? Então, a linha inteira tem que ser NA. Demorou? Tamo junto? Então, se eu colocar o how igual a all, isso significa que a minha linha inteira tem que ser NA para eu poder dropar. O default, o padrão, é o quê? É N. Ou seja, se você encontrar ao menos um NA na linha inteira, ele vai ceifar. Tá claro isso, galera? Tamo junto? Qual que é o atalho para criar o hashtag percent de maneira mais rápida? É hashtag percent. Ou se você quiser, você pode apertar Shift Enter na célula de cima e ele já cria a célula de baixo. Beleza? Tamo junto? Repete, por favor, o how_n. O how_n vai ceifar se tiver ao menos um NA na sua linha. É isso. E o all? O all vai ceifar se todos os valores da sua linha forem NAs. Beleza? Para mostrar isso daqui mais claro para vocês, vamos fazer um exercício. Vou pegar aqui um dataframe de brinquedo, tá? Vou fazer um dataframe de brinquedo. Vou chamar aqui de df pd.dataframe. Eu vou mandar para vocês esse dataframe, vocês não precisam ficar com medo. Então, nome. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Se eu fizer .dropNA desse jeito, quais são as linhas que vão aparecer? Quais são as linhas que vão continuar? Fala comigo, olhando pra cá, ó. Quais são as linhas que vão continuar? Do jeito que tá. Somente a linha 3, né? Ó. Beleza. Se eu colocar how igual a all, quais são as linhas que vão continuar? Opa. Todas. Beleza. Só que agora vamos supor que eu queira filtrar. Vamos supor que eu queira filtrar pela idade. Eu quero filtrar assim, mano, eu quero filtrar os NAs considerando a idade NA. Eu quero pegar meu dataset
e filtrar, remover os NAs, mas só quando a idade for NA. Deu para entender o que eu acabei de falar? O critério eu quero usar só a idade, eu não quero usar nem o nome nem o salário. Então, dentro dessa funçãozinha tem um carinha que chama subset, que você pode passar a lista de como que ele vai avaliar. Então, você pode colocar subset idade, por exemplo. E aí ele vai remover só aonde a idade está sendo NA. Tá claro isso daqui? Então, eu tô dropando NA de quem? Eu tô dropando NA de um data frame, aonde todas as linhas, todos os valores das linhas tem que ser NA. Isso é o que o drop NA how igual a all faz. Mas eu tô colocando que o critério que ele vai usar para avaliar os NAs vai ser só em qual coluna? Na idade. Então eu tô dropando do meu data frame apenas aonde a idade é NA. Tudo bem? Tá claro até aqui? E se eu quiser... Ô Érica, depende, vamos lá. Essa pergunta sua é boa. Isso depende. Se eu quisesse saber agora idade e salário, que a idade e o salário tem que ser NA. Se eu colocar aqui salário, o que vai acontecer desse jeito? Quais linhas vão aparecer? Se aqui o how é igual a all e o meu subset é a idade e salário. Quantas linhas vão aparecer? Quantas linhas vão continuar no meu dataset? Quantas linhas vão continuar no meu dataset se eu executar isso daqui? How igual a all e o subset idade e salário. Tem gente que está dividido, né? Vocês estão bem divididos. Vão continuar todas. Todas as linhas vão continuar. Por quê? Porque no all, tanto a idade quanto o salário tem que ser NA. O critério não é all. Se o critério é all, isso daqui não é all. Isso daqui não é all. Isso daqui não é all. Isso daqui também não é all. Deu pra entender? Quando é all, as duas tem que ser NA. Quando é all, as duas tem que ser NA. Se eu quero que ao menos uma, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que trocar aqui? N. E aí eu posso colocar o N. E aí agora sim, ao menos N. Vamos tentar fazer agora com o nome para ver o que acontece? Então, se eu quiser fazer idade e nome aqui com N, vamos ver o que acontece, ó. Sumiu essas duas. Mas e se eu colocar o all agora? O que vai acontecer? Ele sumiu apenas... Vamos colocar o normal? Pera aí, deixa eu colocar só pra gente ver, né? Desse jeito. Então aqui tá o original. E aqui tá esse. Beleza. Olha só. Ele sumiu com quem? Por quê? Porque o meu critério foi idade e nome. Idade e nome. A idade tá NA e o nome tá none. Tá claro? Entendemos NA? Sim! Não! Então, o drop NA ele é bem poderoso e bem flexível. Vocês viram como ele é flexível? Ele é muito bacana para vocês entenderem, tá bom? E aí eu saí um pouquinho ali do dataset de pessoas, dos nossos clientes, porque fica mais simples ter esse exemplo onde você pode ir combinando as colunas, tá bom? Aí vocês podem tatuar, beleza? Agora, a gente vai ver outra coisa. A gente vai ver como fazer o fio NA. Fio NA. O que é o fio NA? O fio NA é uma maneira da gente completar os valores. Como que a gente pode preencher os valores? Beleza? Então, nesse mesmo caso ainda, do DF, se eu quiser no lugar de NA colocar, por exemplo, a 0 para a idade, como é que eu faço? Eu posso fazer na posição idade ponto
fio NA e colocar um 0. Eu estou agora, no lugar de remover o NA, eu estou imputando um valor. Tudo bem? No lugar de remover, eu estou imputando um valor. Ok? Eu posso fazer isso tanto para uma série, igual a gente está fazendo aqui, mas eu também posso fazer para o dataframe inteiro. Se eu fizer para o dataframe inteiro, ele vai aplicar o mesmo número para todas as NAs, todas as células que tem NAs. Tá claro isso? Mas aí mudou todos os valores que já existem sem ser NA? Não, mano. Não entendi. Não entendi, Thiago. Ó. Tá aqui. Se eu fizer idade... ponto fio NA... o valor antigo continua, mano, ó. Eu só preciso reatribuir isso, né, ó. Ok? E aí você pode colocar qualquer valor, tá bom? Você pode colocar qualquer valor. Beleza, bom demais. Então tem o fio NA e o drop NA. Tamo junto? Posso usar a média? Você pode usar o valor que você quiser. Aí se você deve, é outra discussão. Aí vai depender do seu negócio, vai depender da sua análise, depende de várias coisas. Não estou dizendo que você deve usar a média, não estou dizendo que você deve usar o 0. Eu estou mostrando como que você faz para substituir NAs na sua tabela. Ponto. Existe toda uma discussão de como fazer imputação de dados. A gente não está entrando na teoria de como fazer imputação de dados. Estou mostrando a ferramenta para fazer a imputação de dados, ok? Drop elimina a linha e o fio NA substitui a célula. Substitui a célula. Beleza? É isso aí, Liza. A gente vai falar mais sobre isso na parte estatística ou de ML? De ML. Consigo fazer substituição de duas colunas de uma vez só, por exemplo, colocar alguém na coluna e valor nas demais? Eu acredito que sim, tá? Acredito que sim. Vamos fazer isso? Olha só. Se a gente fizer df. Vamos executar de novo esse cara, ó. Df, tá aqui. Df. Fio NA. E aí eu colocar, por exemplo, nome. Colocar alguém. E depois aqui, idade, e colocar 0, o que será que acontece? Então o que eu tô fazendo? Tô falando fio NA. Fio NA é o que? Beleza, para cada coluna eu vou ter uma estratégia diferente de imputação. Para coluna nome, eu tô passando alguém. Para idade, eu tô passando 0. Beleza? Se você, por exemplo, o Doug, olha só. Se você quisesse colocar a média para cada coluna... A gente vai ver agregações já já. Mas você poderia fazer .min. O .min vai te dar... Ué. Peraí. O .min... Ué, não tá deixando? Eu tenho que colocar idade e o salário. Ó. Aí eu posso fazer... df.fio NA. Isso aqui. Ó que loucura. Então, para a idade e o salário, eu tô calculando as médias. Posso deixar isso aqui médias. Desse jeito. E aí aqui eu vou substituir pelas médias. Pelas respectivas médias, tá vendo? Ó. Fica mais legal ainda desse jeito. Eu calculei a média de idade e a média de salário, depois eu passo as médias para cá, ele já sabe que ele tem que identificar a média da idade e a média do salário. Então aqui ele colocou a média e aqui ele colocou a média. Beleza? Pandas é muito legal. Facilita muito. Tá? Beleza? Por que eu faria isso? Porque você pode querer preencher os dados da média com a média sem alterar a distribuição dos dados. A média vai continuar a mesma. Se você calcular, olha só, se você calcular df
Ó, vamos lá. Se você calcular a média disso daqui, por exemplo, da idade. Ó, se você calcular a média da idade, dá quanto? 47,55. Então, se você calcular agora a média do fio NA usando essa média, você está alterando a média? Você não está alterando a média. O que você vai alterar vai ser o desvio padrão, certo? Mas a média você não está alterando. Você não está alterando a estatística da média. Então, para uma estatística, você está imputando dados sem alterar o valor daquela estatística. É por isso que tem muita gente que prefere, que usa a média como valor a ser imputado. Não estou dizendo que é a melhor coisa. Tem outras estratégias que eu acho que são mais interessantes. Mas para substituir a média sem alterar a distribuição dos dados, eu teria que avaliar o tipo de distribuição para entender se a média é uma boa medida para representar essa variável? Sim. Esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. Um outro problema que eu vejo de você atribuir a média é que você está atribuindo um valor para todos os elementos. Mas será que todos os elementos se comportam da mesma forma? Então eu estou falando que pode ter gente aí que tem, por exemplo, um salário muito alto. Vamos supor que tem uma pessoa que tem salário muito alto. Será que o valor da idade não está correlacionado com o salário? E aí, se eu simplesmente imputar a média da idade para uma pessoa que tem um salário muito alto, será que está coerente? A gente sabe que existe... a gente sabe não, né? Eu suponho que existe uma correlação entre salário e idade. Pessoas que são muito novas vão ter um salário menor, independente da profissão. Pensa numa única profissão. Sei lá, a pessoa é, sei lá, analista de dados. Uma pessoa com 20 anos, é muito provável que ela tenha um salário menor do que uma pessoa de 30, de 35, de 40, tá ligado? Aí você fala, depende, eu sei, eu estou generalizando, eu estou falando da média. Se a gente calcular a média da idade de 20 anos e o salário, provavelmente vai ser menor do que a média de salário de uma pessoa de 30 anos, de uma pessoa de 40 anos, entendeu? Olhando para a média. E aí, quando a gente está pegando a média total e imputando numa pessoa, a gente está ignorando isso. E aí, só pelo que eu falei, a gente já não poderia fazer isso. E se eu calculasse a média por salário? Se eu olhasse para as pessoas, vamos supor, suponha que eu tenha a informação completa de salário. Se eu olhasse para os salários e para cada faixa de salário eu calculasse a média da idade. Entenderam o que eu acabei de falar? Eu tenho a informação completa do salário, eu sei o salário de todo mundo, mas eu não sei a idade de todo mundo, sei só de alguns. Se eu olhar para cada faixa de salário e calcular a média da idade de cada faixa de salário, aí depois eu faço a volta, eu falo assim, olha, essa pessoa que está nessa faixa, eu não conheço a idade. Então eu vou imputar a média do valor da idade dessa faixa aqui. Das pessoas que eu conheço que estão nessa faixa. Deu para entender? Ou seja, o que a gente acabou de fazer? A gente criou um modelo. A gente acabou de criar um modelo para imputação de dados. Um modelo que vai olhar para todas as outras variáveis completas e inferir o valor que eu tenho que imputar, com base nos dados completos. É isso. E aí eu continuo usando uma idade, mas é uma idade o quê? Estratificada. Eu estou estratificando a idade para cada informação que eu conheço e imputando o valor que eu conheço daquele extrato. A pessoa pertence àquele extrato, então ela vai receber a média daquele extrato. Beleza? É uma opção. É uma opção. Do que aplicar um único valor para todo mundo. Ficou claro? Essas são algumas discussões que a gente tem. Esse ponto de como alterar os dados para análise é uma das coisas mais importantes que se deve ter muito critério. Total. E aonde a gente vai descobrir se esses critérios fazem sentido ou não, na minha visão, a gente vai ver isso lá no modelo de Machine Learning. A gente vai ter um curso só de Machine Learning, né? Aonde a gente vai validar se esses critérios estão fazendo sentido ou não
é no que a gente chama base de teste, ou base também out of time. Que a gente vai pegar e falar assim, beleza, defini um monte de critério. Esses critérios estão ajudando no meu poder preditivo? Então beleza. Então eles podem fazer sentido. Não estão ajudando, cara, então nem tem por que usar. Tamo junto? Essas discussões são legais a gente trazer também, porque sai um pouco só do técnico e mostra pra vocês algumas outras coisas, né? As discussões são boas, tá? Mas se você quiser chutar o balde aí e colocar a média em tudo, é uma opção, tá? Não significa que é a melhor, não significa que é a única, tá? O que vocês estão achando? Deu pra entender como trabalhar com NAs aí? Com pandas? Bom demais, bom demais.